Olá, olá, professores! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu acredito e espero que vocês estejam super bem. E daí, sentiram minha falta? Ah, pois é, né? 6 anos, eu tava falando pro diretor hoje, 6 anos e 1 mês faz que eu tô aqui gravando aulas, eu já sou aqui um patrimônio histórico aqui da TV. Mas é uma alegria poder estar aqui com vocês, é uma alegria mesmo poder botar os pés aqui na TV e poder estar aqui fazendo o que a gente sempre ama, né? Que é fazer a obra de Deus e conversar com vocês, ver se tem presente melhor. Não tem presente melhor do que estar aqui interagindo, conversando com vocês. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelos seus recadinhos, muito obrigada por ser nosso parceiro. Porque tudo isso aqui é possível porque tem vocês aí que estão sempre nos acompanhando, usando o nosso material. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de poder compartilhar nas suas aulas, né? Compartilhar com vocês nas suas aulas através dos nossos conteúdos. Que Deus te abençoe muito a sua vida. E queria também já agradecer, né, a Letícia aqui, que semana passada esteve aqui gravando a aula. Então, obrigada, Lê, que Deus te abençoe muito. Obrigada aí por estar aqui nos substituindo. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Muito obrigada. E dizer para vocês, né, professores, semana passada eu estava meio dodói. Vocês acompanharam das aulas anteriores, né, que eu não estava muito bem, mas graças a Deus eu já estou aqui firme e forte de novo para gravar essas aulas. Passou, graças a Deus. E já estamos aqui para gravar essa aula, penúltima aula do trimestre, que tem por título Minha Família é um Presente do Papai do Céu. E o que essa aula nos reserva? Vamos lá, texto bíblico, estamos em Gênesis, capítulo 29, daí você vai passar lá para o capítulo 30 e você vai lá para o 35. Nossa, quanto acontecimento, né? E a gente está estudando desde da criação, desde o início do livro de Gênesis, e nós vamos terminar ali, né, com José. Então, olha que história linda, que narrativa linda. Nós estamos estudando esse trimestre todo o livro de Gênesis. E vamos lá. Quais são os objetivos? Aprender. Escrevi errado. Que todas as famílias são abençoadas pelo Papai do Céu. Eu vou escrever errado. Tá, vamos lá. Aprender que todas as famílias são abençoadas pelo Papai do Céu. Ai, são mesmo. Ai, como é que eu vou errar isso? Tá. Desculpa, professores. E aprender a agradecer ao Papai do Céu pela família que Ele nos deu. Isso, todas as famílias são abençoadas pelo Papai do Céu. E agradecer pela família que o Papai do Céu nos deu. Por mais que às vezes seja uma família complicada. Gente, eu vivi numa família complicada. Eu até hoje tenho muitos traumas por conta disso, né? Vivi numa família complicada, uma família destruída, mas eu sou prova viva de que Deus faz. E Deus fez na minha vida. E hoje, graças ao meu Papai do Céu, a minha família que eu constituí, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e que a minha família é uma bênção. Então, eu me converti com 15 anos de idade. E eu me converti sozinha, né, na minha casa e fiquei até casar sozinha. Hoje a minha família conhece a Jesus, mas muitos não seguem, mas conhecem, me respeitam hoje por isso. Mas na minha conversão, no meu início, eu fui expulsa de casa, que a minha mãe não aceitava. Já tinha uma família toda complicada. Mas agora, depois que eu conheci Jesus, parece que complicou um pouco mais, né? Mas o Senhor foi me dando graça, e algo assim que eu guardei no meu coração, que eu não seria para a minha família que eu constituí, né? Eu não iria permitir que os meus filhos repetissem tudo o que eu vivi. E o Senhor foi me dando graça, sabedoria, e eu posso dizer assim, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a mão do Senhor tem sido na minha casa, na minha família. Eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e que a minha família é uma bênção, é o oposto do que foi a minha infância, né? Por quê? Porque Jesus entrou, Jesus me transformou. Até o meu esposo estava falando essa semana para mim, assim, mulher,
eu acho que, olha, Deus fez uma mudança muito grande na tua vida, porque como tu é calma hoje, como tu lida com as coisas numa facilidade tão grande, conhecendo o histórico da tua família, olha, Jesus te transformou, isso se foi só Jesus mesmo, porque se não fosse Ele, não... Eu sou a prova viva, né, de que Jesus transforma e Jesus faz. Mas vamos lá. Recadinhos para as redes sociais. Olha que bonitinho, professores, ele brilha. Você pode estar mandando aí para o seu aluno, né? Para estar lembrando das aulas. E temos ali um corinho. Lá no Drive tem vários hinos lá para você. Você já sabe, você já conhece o Drive, já sabe onde fica, que é ali no título, clica no título da aula, já vai abrir uma descrição, vai estar marcado o link para download, clica no link ali, vai abrir um link azul, clica ali, você vai ter acesso a uma pasta que tem todas as aulas e é tudo gratuito para você. Vamos lá? Versículo. Ó Senhor, como é bom dar-te graça. Salmos, número 92 e o verso 1. Lembrando, eu sempre escuto aqui muitos recadinhos, sabe? De professores, a gente está sempre lendo, todos os dias a gente está lendo recadinhos de professores dizendo, Pro, eu sou nova aqui. Que seja bem-vindo, né? Você novo aí, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. É um prazer ter você aqui com a gente. E também tem gente dizendo, Pro, eu comecei no jardim de infância agora. Pro, eu comecei a trabalhar com crianças agora. Eu ainda estou aprendendo. Então, gente, você é uma bênção e vai ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. E o que eu tenho para te dizer é que vai dar tudo certo. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida na frente desse ministério e vai ser uma bênção. No começo dá um pouco de frio na barriga, com medo, mas quem nos capacita é o Senhor. Então continua firme que vai dar tudo certo. Então vamos lá. O que eu preparei para esse versículo? Vocês lembram que a gente faz assim atividades dinâmicas, ginástica? Olha como eu já tô toda perdida. Ginástica com as crianças, então eu não preparei assim visuais, vamos tirar um pouco desses visuais, dessas impressões, vamos fazer uma ginástica com eles. Então, o que eu pensei? Não vamos decorar nada, vamos deixar com que as crianças criem os seus próprios gestos. Ó Senhor, como é bom dar-te graça. Você vai pegar e vai criar ali um gesto ali na hora e vai fazer com as crianças. Terminou de fazer o gesto das crianças, você já diz o nome de uma criança. Ó Senhor, como é bom dar-te graça. Salmos, número 92, verso 1. Ana. Agora a Ana vai ter que ela criar o próprio gesto e todo mundo vai ter que copiar a Ana. Claro que até as crianças memorizarem o versículo, você vai estar ali ajudando. Vamos lá, a Pro vai te ajudar. Ou antes mesmo, para você não deixar a sua criança constrangida, que às vezes vai dizer, fulano, e chega lá na hora, fulano não quer. Então você, quem é que quer fazer o gesto? Ó, a Pro vai fazer um gesto e depois eu vou chamar vocês para fazer o gesto também. Vocês vão criar alguma coisa que vir na cabeça de vocês, né? Qualquer coisa que vir na cabeça de vocês, vocês vão criar na hora que a gente estiver falando. Ali já vai ter crianças que não querem, mas já vai ter criança que vai dizer, eu quero. Então, na hora de chamar a criança, você já vai chamar aquela que já se manifestou no começo, né? Então, vamos lá, vamos criar. Tem que ser bem aleatório, é isso que é divertido. Vamos lá. Ó, Senhor Deus! Aí a pessoa levanta a perna, olha só, eu tô criando alguma coisa aqui na hora. Ó, Senhor Deus! Como é bom dar-te graça, e roda e gira. Pronto, salmos e tal. Agora vai você. E ele também vai. Ou bota a mão na cabeça, ou bota no pé. E todas as crianças têm que fazer igual. Então é isso que é legal. Crie gestos bem elaborados, bem dinâmicos, que eles se movimentem o corpo. Porque só isso aqui não é legal. Mas movimenta o corpo, usa o corpo, né? Tem essas expressões, esses movimentos, faça gestos, caras e bocas. E eles vão gostar. Quer se jogar no chão? Joga no chão, é isso mesmo. Às vezes eu faço isso, sabe, com as crianças. Subo em cima da cadeira. E eles sobem também, claro, com tudo, com cuidado. E você tem que ver bem a faixa etária, né, da sua criança. Se você trabalha com sala mista, até dá. Mas se é com muitos picuchinhos, podem cair. Então você tem que estar atenta a tudo, né? Mas assim, faça você um gesto bem inusitado e dê essa oportunidade para eles também fazerem. Vamos lá, mão no nariz. Primeiramente, você pode estar criando alguns gestos até para eles terem ideias na hora. Criança, assim, ó. A Pro vai fazer um gesto assim, botando a mão no pé, mexendo no nariz, coçando a cabeça. Então, assim, ó, quando você for fazer daí, botar realmente em prática, fazer ali o gesto, eles já vão pegar por base os gestos iniciais que você ensinou para eles, e daí vai se tornar mais fácil e vai se tornar bem engraçado a hora do versículo bíblico. Então,
Hoje a nossa história está falando de uma família composta por 13 filhos. Ah, mas são 12, sim, são 12 homens, mas tem uma mulher, né? E agora, mas esse pai dessa filharada tinha 2 mulheres e mais as suas concubinas. E como é que a gente vai explicar isso para as crianças? É um pouquinho complicado isso, né? Como? E já tem crianças que já pode ali estar lembrando que o pai, né, separado da mãe, tem outra família. Então a criança que passa por esses conflitos já vai automaticamente associar isso. Então é uma história muito bonita, uma história maravilhosa de família, porém a gente tem que ter vários cuidados, porque tem crianças com muito traumas emocionais em relação a isso. Às vezes o pai morreu, a mãe, às vezes o pai traiu a mãe, né? Se separaram. Então a criança vive nesse conflito. Quando fala de família, isso é muito pessoal. Então a gente tem que ter muito cuidado para abordar esses assuntos, porque na nossa sala tem de tudo. E às vezes você pensa assim, minha criança, nossa, a família é top, é 10. E às vezes a gente não sabe o que essa criança pensa. Às vezes na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra realidade. Às vezes os pais, né, estão tão atarefados que não tem tempo para os seus filhos. Às vezes, né, passa tanta coisa. Eu já tive casos também da gente pensar, nossa, a menina filha da dirigente do círculo de oração, nossa, é uma bênção. E quando chegar assim, realmente a menina era o exemplo dentro da igreja, era uma bênção aquela menina. Mas o pai não era evangélico, a mãe sofria muito por conta disso. E a gente, às vezes, a criança não vai se abrir com a gente de uma hora para outra. E eu lembro que uma vez nós estávamos orando e eu fui lá, eu abracei ela e comecei a orar por ela. Sabe, quando o Espírito Santo te toca, vai lá, ela estava com o joelhinho dobrado, que eu sempre gosto de fazer isso, né? Não só dar as mãos para as crianças, ou vamos levantar e vamos ficar em pé fazer uma oração. Não, eu gosto de tirar aquele período de oração. Não, agora vamos dobrar o nosso joelho e vamos tirar uns minutinhos e nós vamos falar com Deus. Eu tenho que fazer com que a minha criança se achegue a Deus, que ela tenha esse período de oração, que não venha a ser algo assim, rotulado. Vamos começar a aula, quem quer orar? Vamos orar. Isso é muito bom, né? Quem quer orar, incentivar a criança a orar, mas agora durante a tua aula ou conforme ali a tua aula, você tirar um tempinho específico, não, agora vamos dobrar o nosso joelhinho, nós vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos fazer algo diferente. Às vezes eu sempre faço isso com os meus alunos, não todas as aulas, mas eu estou sempre fazendo isso com eles. E eu lembro que essa menina estava com o joelhinho dobrado e o Espírito Santo me impulsionou a ir lá e abraçar ela e orar por ela. E depois da oração ela me abraçou, ela disse, eu precisava tanto desse abraço. O Espírito Santo te usou para me dar esse abraço, uma menina de 10 aninhos. Então, olha só, a gente não sabe o que passa dentro de casa, então a gente tem que ter todos esses cuidados com as nossas crianças. E aqui, eu já deixei aqui tipo um pequeno relato aqui para vocês sobre a monogamia e a poligamia, que diz assim, Jacó casou com 2 mulheres. O padrão de Deus para o casamento sempre foi a monogamia. Isso está estabelecido no ato da criação, quando ele criou o homem e a mulher. Então, monogamia é o casamento, a relação entre um homem e uma mulher. Agora, a poligamia é o casamento de um homem com várias mulheres. Olha só, o Salomão. É um desvio do padrão de Deus acontecido depois da queda. Depois da queda do homem, o pecado entrou na raça humana. Todas as coisas boas que Deus tinha feito foram pervertidas, inclusive o casamento. Uma pena, né, professores? Deus suportou alguns dos seus servos, inclusive da linhagem escolhida, que tivessem mais de uma esposa. Não há nada no Antigo Testamento que diz que Deus aprova esse sistema de casamento. Não tem nada, né? Deus, na sua misericórdia, suportou a poligamia, isso que sempre trouxe problemas para as famílias. Isso é bem verdade, se a gente for olhar ali na Bíblia, como tem relatos disso, né? Problemas de marido que tem 2 esposas, então olha quanto problema isso gerou. E vamos lá, temos que lembrar que a revelação de Deus depois da queda é progressiva. Deus vai dando mais luz sobre a verdade e sobre a vinda do Messias e sobre questões morais e éticas também.
Com a vida de Cristo no Novo Testamento, a relação de Deus está completa e plena, e já está claro a monogamia como padrão que Deus aceita, sendo rejeitado qualquer forma de poligamia. Jacó e as servas das suas mulheres, porque agora a gente vai ver, né, que ele tem as duas esposas, Raquel e Leia, algumas traduções dizem Lia, né? Mas ele também teve as concubinas das suas esposas. Então, vamos lá. Essa prática nas culturas do Antigo Oriente, uma esposa era prática na cultura do Antigo Oriente. Uma esposa estéril ter filhos através de uma mãe substituta que geralmente era uma serva sua. E os filhos nascidos deste sistema eram considerados filhos legítimos da esposa estéril. A razão para esse costume era que se mantinha a linhagem familiar, que era muito importante para questões de terras e heranças. Isso não quer dizer que Deus aprovava, mas era só mais uma cultura que se encontra no Antigo Testamento. O sistema de poligamia, a mãe substituta, era uma anormalidade na família de Jacó. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Que era um costume da época, quando a mulher, quando ela era estéril, ela não poderia gerar filhos, então esse já era um costume, não era algo que Deus estipulou, não. Mas era um costume da época, era um costume das pessoas. Então, se a mulher não poderia ter filhos, ela pegava a sua serva e, no caso ali, teria filhos através da sua serva, e aquele filho era considerado um filho legítimo da família. Então, era muito vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Então, por isso que não poderia deixar o pai de família sem um herdeiro. Então, por isso que tinha essa questão de pegar as servas, né, para ter filhos. Então, era dado muito valor entre as mulheres em ter filhos e muitos filhos. Não era um, né? Eles queriam ter muitos filhos. Toda mulher israelita queria ter filhos e não somente um. Entre aqueles que criam no Deus de Abraão, se acreditava que era Deus quem dava filhos. Quando uma mulher casada não tinha filhos, isso era visto como uma desaprovação divina, causa para vergonha e medo, embora na realidade não fosse necessariamente assim, mas era assim que era visto na cultura daquela época. Então, é Deus quem dá os bebezinhos, e se uma mulher não tinha filho, porque eles achavam que Deus estava castigando, então isso era uma vergonha para a família. Isso, como, né, tá marcando aí no texto, não era assim, né? Mas era a cultura daquela época e era a forma com que eles pensavam. Então, Deus suportava esse tipo de coisas. Então, vamos aqui na nossa história bíblica. O que eu fiz aqui? Eu fiz aqui tudo de colher, porque eu queria algo bem diferente, sabe, professores? Um pouquinho, a gente sempre usa impressão, porque é muito mais prático, né? Mas eu sempre digo para você, usa o que você tem, usa a sua criatividade, pega o seu material. Eu sempre vejo nas aulas, as fotos que a gente recebe, gente, vocês são muito criativos. Era para vocês estar aqui no meu lugar apresentando a aula, porque vocês são demais. Na aula de número 10, se eu não me engano, eu botei ali a impressão da mãozinha, né? Ali agora eu não consigo me lembrar, do casamento ali de Isaac com Rebeca, as mãozinhas. Teve uma professora que mandou a foto pra mim e falou, a gente fez as mãozinhas de luva mesmo, aquelas luvas plásticas, cirúrgica, tudo de luvinha, assim, nossa, ficou muito, encheu as luvinhas, ficou todas as luvinhas ali, botou os olhinhos, ficou muito legal. Então, assim, a criatividade de vocês, nossa, vai além da nossa, então vocês estão de parabéns. Usa o que vocês têm em casa e não esquece de bater foto e marcar, hein? Marcar a gente lá. Então, vamos cá. Eu fiz aqui com colher, olha só. A colherzinha, você tem aquela caneta que não é permanente, aquela caneta para quadro branco, você pode estar fazendo os olhinhos, a boquinha. E eu botei aqui um pedacinho de tecidinho e amarrei. Então, esse aqui vai ser Jacó. E você vai estar relembrando da história passada, do que aconteceu, que Jacó mentiu para o seu irmão Esaú. E por causa disso, ele teve que fugir, porque o seu irmão ficou tão zangado com ele, mas tão brabo, e você faz aquela cara de mal. E o irmão teve que fugir, porque senão, olha,
Esaú ia matar Jacó. Jacó corre, foge e viaja por muitos dias. E você pode estar andando pela sala e vai para lá e vai para cá. Jacó viaja por muitos dias porque ele tinha que se esconder na casa do seu tio, que se chamava Labão. Olha que nome diferente. E vai caminhando e já estava cansado. Ó céus, ó vida, que cansaço que eu estou. E vai caminhando até chegar na casa. Na casa não, né? Lá no local onde morava Labão, seu tio. Mas não sabia esse moço aqui, que como é que é o nome desse moço mesmo, professores? Ah, Jacó, isso. Esse mocinho aqui, chegando lá, viu umas pessoas e começou a se informar do seu tio Labão e falaram para ele que aquela moça, olha, vocês estão vendo que moça mais bonita? Aquela moça era filha de Labão. Jacó foi lá conversar com a moça. Ali ele já, nossa, que moça bonita, né? Crianças, ele já se apaixonou pelaquela moça. E aquela moça estava cuidando das ovelhinhas do seu pai. Que menina trabalhadeira, né? E será que a gente tem menina trabalhadeira assim, que gosta de ajudar a mamãe, lavar a louça, limpar a casa, arrumar a cama? Olha só, você já tá ali ajudando. Ah, mas não é só menina que pode fazer isso, não. Os meninos também podem ajudar nos afazeres de casa. E isso é muito bom. E ela, além de ajudar nos afazeres de casa, ainda ajudava a cuidar dos animais do seu pai. Olha só as ovelhinhas, olha que coisinha mais lindinha. Olha, professores, é só uma bolinha de algodão. Olha só que coisinha mais bonitinha. E quando ela viu seu primo ali, ela já foi lá, levou ele para a casa lá do seu pai, já apresentou para o seu pai. E aqui você vai estar botando, né? Aqui os personagens, Labão, tudo aqui certinho, conversando, você vai articular, você vai criar falas. E o que eu fiz aqui para casa do paizinho dele, ó? É o que? Fiz aqui uma base de xícaras que eu peguei ali na cozinha e um livro, olha só. Porque eu quero algo bem diferente. Opa, vai cair o meu telhado agora. Deu. A casinha aqui de Labão, a tenda, né? No caso, eles não tinham uma casa, era tudo com tendas. E ali você vai estar contando a história que agora Jacó ia morar com seu tio. Só porque Jacó tinha que trabalhar, então agora Jacó estava lá, trabalhando para o seu tio, cuidando ali dos animais, do rebanho do seu tio. E Jacó pegou e disse pro tio que queria casar com a Raquel. O tio pegou e disse que ok. E quando chegou no dia do casamento, tantararam, 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 está chegando a noiva no casamento. Só que o tio enganou Jacó. Ai, 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 que coisa feia. Por quê? Sabe por que ele enganou? Porque naquela época tinha um costume assim. A filha mais velha tinha que casar primeiro que a filha mais nova. Era assim. Então, Raquel só podia casar com Jacó depois que a irmã dela, a Léia, se casasse primeiro. E o pai, sabendo desse costume, de vez deixar que a noiva fosse a Raquel, a noiva foi a Léia. E quando Jacó viu, ele estava casando, era com a Léia e não dava mais para voltar atrás. E isso era normal na cultura deles. E o que aconteceu? Jacó pegou e foi lá e conversou com o sogro pegou e disse, não, tu casou com a Léia, mas eu vou deixar tu casar com a Raquel também. Olha só, deixar casar com duas mulheres. E ali você vai estar explicando que antigamente isso era normal, mas crianças, Deus não aprovava esse tipo de relação, né? Deus não aprovava a poligamia, porém era a cultura deles e eles achavam que estava tudo legal, só porque Deus não gostava dessas coisas, mas eles fizeram assim. E Jacó então casou tanto com Raquel e também com a Lia. E desse relacionamento eles tiveram vários filhos. Claro que como as nossas crianças são ali de 3, 4, 5 aninhos, você já não vai incluir mais duas mulheres aí, porque daí é mulher demais para a cabecinha da criança. Você só deixa nas duas ali. Deixa que na medida que eles vão crescendo, eles vão entendendo, vão compreendendo, né? E a criança vai... Então, tudo tem a sua faixa etária, então tudo tem o seu limite para cada faixa etária. Então, você não precisa estar falando, até porque a lição também não conta das concubinas, né? Das servas
das mulheres ali. Então, o que a gente vai falar? Das duas aqui, que Jacó foi enganado, e a gente pode estar dando uma pincelada na aula passada. Olha, Jacó enganou o irmão. Olha como é feio a gente viver de engano, enganar as pessoas, porque o que a gente planta, a gente colhe. Jacó enganou o irmão e o sogro de Jacó enganou Jacó. Então, foi muito triste para Jacó isso. Mas ele agora, a família dele eram as duas mulheres, e dessas mulheres geraram muitos filhos. Eles tiveram uma família grande. E aqui eu fiz a impressão dos filhos, e cada filho com o nome e ali na sequência, né, do nascimento de cada um deles. Então, o primeiro foi o Rubens, Simeão, o terceiro foi o Levi. Então, aqui você vai estar contando, ó, Levi, o nome do meu filho. O quarto, Judá, você já pode estar falando que da descendência de Judá nasceu Davi, nasceu o Messias, né, que é Jesus. E aqui você vai estar falando de todos os filhos. Você pode até pegar essas impressões e deixar exposta na sua parede também. E depois também ele teve, né, ali uma filha que se chamava Diná. No meio desses filhos, teve uma menina que se chamava Diná. Vamos lá. E como é que a gente pode estar concluindo? Eu fiz aqui a impressão do numeral 1, que você vai estar dizendo ali, ó, que lá no começo que a gente aprendeu, né, crianças, lá no começo do livro de Gênesis, estava aqui, ó, Deus fez a primeira família. Quem foi a primeira família? Eles já vão ver pela a roupa, né? Foi Adão e Eva. Deus fez a primeira família. E ali você pode estar recapitulando com as crianças toda a nossa história, a trajetória desse trimestre, até chegar a Abraão. De Abraão veio ali Isaac, de Isaac veio Jacó, e através de Jacó veio essa grande família. E crianças, vocês lembram ali da promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, olha para o céu, tenta contar as estrelas, né? Se torna às vezes impossível, conforme a noite, impossível de contar todas as estrelas. Então, assim será a tua descendência, como o pó da terra, impossível, né? Muitas estrelas, assim será a tua descendência. E através de Jacó e dessa sua grande família, de todos esses filhos, se nasceu, né, a nação de Israel, a nação que nós temos hoje. Então, até você pode pegar, se você tem um mapa mundi na sua igreja, se você também pode pegar um mapa ali de Israel e mostrar que toda aquela nação, aquilo ali foi formada, né? Foi promessa de Deus. E foi lá de Adão e Eva, e depois da grande família de Jacó. Deus constituiu a primeira família, que foi Adão e Eva. E depois, através de Abraão, da promessa de Abraão, Deus constituiu a nação de Israel. E o que a gente tem aí? Agora a gente tem uma sequência de várias atividades. Orar pela família. São mãozinhas que depois a criança vai recortar em volta e fechar, né? Fechar ali. E quando tá aberta, é a família dela dentro que ela vai desenhar. Que ela vai orar pela família. Ou a criança vai desenhar, ou já tem ali tudo certinho para a criança só colorir. E a gente pode dar para as crianças de atividade, para estar um compromisso, para estar levando essa mãozinha para casa durante aquela semana e sempre estar orando pela família. Atividades. Tem muitas atividades lá no Drive também. E também tem aí, ó, várias atividades relacionadas com a família, né? Família. É uma casinha que você vai dobrar ali a chaminézinha, dobrar as laterais, ela vai fechar. E dentro dela, a criança do outro lado da folha vai desenhar a sua família. Família, que é a tradução do amor. Tem uma mãozinha ali também, a minha família é uma bênção. Olha que legal, a criança tá ali falando que a família dela é uma bênção. E ali nos dedinhos da mão, ela pode estar desenhando os rostinhos dos seus familiares. Botei ali um rótulozinho, a árvore genealógica. Por quê? Você pode estar pegando aqueles rolinho de papel higiênico, coloca em volta, primeiro deixa a criança colorir, coloca em volta e com um palitinho de picolé ela vai desenhar a sua família, recortar o rostinho, uma folha, cola no palitinho de picolé e bota tudo dentro, né, como se fosse os galhos de uma árvore, né, tudo dentro daquele rolinho, vai ficar toda a família dela ali dentro do rolinho de papel higiênico com aquele rótulo, né, da árvore genealógica. Temos também orar por, é um cartãozinho, você vai recortar, onde está a mãozinha ali, você vai dobrar e vai colar
só a ponta de trás. E ele vai estar subindo ali, ó, que nós vamos orar por quem? Orar pelos tios, pelos avós, pelos irmãos. Então, cada dia a criança vai ter que orar por alguém. E tem um outro ali que ele também não tem essa classificação, né, de papai, mamãe. Ela pode estar botando ali quem que ela acha legal orar, né, além da sua família. Então, você vai estar recortando. Onde está a mãozinha orando é um papelzinho, vai estar recortando, vai estar assim, né, o papelzinho. Ela também ter feito a impressão, acabei esquecendo. Aqui vai estar a mãozinha, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, aqui é o bonequinho, aqui tá a mãozinha, deixa eu só virar. Você vai estar dobrando assim e cada dia a criança vai estar levantando a mãozinha por cada pedido de oração, cada motivo de oração. É bem legal, a criança vai gostar bastante, até porque tem para colorir, né? E lembrancinha, que bom que você veio, que bom ter você aqui, né? Que bom que você estar aqui. Que bom que você veio. Sua presença merece bis. Então, ali embaixo você vai colocar um bis. E também temos uma casinha, como tá falando de casinha. Como tem uma casinha ali que é uma dobradura, abre ela e dentro vai estar cheio de guloseima. Temos também o bolo da mãe. Olha só que legal que é o bolo da família. Já pensou que legal a criança levar essa receita e a mamãe, né, pedir para a mamãe, para a vovó fazer um bolo para eles comerem em família. É muito legal essa receitinha ali, é bem legal e bem fácil de fazer. É o momento que eles vão estar curtindo, você pode estar ali incentivando os pais. Olha, vou botar essa receita no grupo, faz esse bolinho, vai lá, colecione momentos com o seu filho, peça para o seu filho ajudá-lo, né, ajudá-la nesse momento na cozinha. E também legal, né? Uma interação que nós estamos incentivando os pais a terem com os seus filhos. Tem um cartãozinho aí também que você possa estar colocando em vários outros lembrancinhas. E esse aí é uma frase, né? Ter uma família significa que você é parte de algo muito maravilhoso, pois a família é tudo. Vocês são alegria diária, vocês são a nossa alegria diária. Amamos vocês mais que tudo na vida. Isso aí foi um quebra-cabeça que eu fiz essa impressão em papel fotográfico e depois eu recortei ele tudo como se fosse um quebra-cabeça, claro, né? Fiz individual as 4 folhas ali, como eu tenho 4 filhos, eu fiz individual 4 folhas e dei um quebra-cabeça para cada um deles. Então eles montaram e depois a gente juntou a frase e eles leram, porque eles não sabiam que tinham na frase. Então é uma ideia bem legal também para que você possa estar fazendo com seus filhos, com a sua família, ou incentivar os pais também, né, a fazerem para os seus filhos. É bem legal, eles ficaram eles não sabiam o que ia sair daquele quebra-cabeça, cada um montou o seu. Depois a gente só juntou ali as palavras, formamos a frase ali e eles ficaram bem impressionados. Nossa, mãe, que legal, porque realmente eles são tudo pra gente, né? Família é a nossa base, é a nossa razão de viver, né? Então, professores, essa foi mais uma aula, já acabou, passou tão rápido, mas semana que vem, quem estará aqui novamente? Eu. Mais uma vez estarei aqui para apresentar essa aula e foi um prazer estar com você. Então, ó, até semana que vem.